Olá, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia. Inês, todo mundo chegando aí. Bom dia. Raquel, bom dia, Raquel. Vamos lá, então. Sejam todos bem-vindos, todas muito bem-vindas para o nosso Despertando no Olhos do Amor. Hoje um domingo gostoso, parece que é um domingo hoje, e a gente estava conversando agora cedo e a Paty, né, sobre como é que seria o nosso Despertando com Olhos do Amor. Aí ficamos entre fazer a leitura de uma sessão, e aí acabamos decidindo por fazer a leitura da revisão 5, né, não integral, né, alguns parágrafos, mas iniciar o nosso Despertando com Olhos do Amor, né, com a oração linda que tem na revisão 5. Né? Até algumas pessoas perguntam para a gente se essa oração, né, seria uma oração como se fosse o Pai Nosso, né, da Igreja Católica. Isso não importa, né? Isso não importa. Se é uma substituição, se não é, né? Isso não importa. O importante é que é uma oração maravilhosa, uma oração que a gente pode fazer a qualquer momento, principalmente nos momentos que a gente sente que a gente está equivocado, transtornado, né? Porque é uma oração que a gente se lembra do poder de Deus que está dentro de nós já, e a gente pode fazer essa escolha pelo poder dele, né? Curando a nossa mente sobre qualquer tipo de decisão que a gente tenha tomado e tenha deixado a gente, né, transtornado, equivocado, com raiva, com medo, né? Então a gente pode dar um passo atrás, lembrar que nós temos essa linda oração, né, para que a gente possa se lembrar de que a gente pode fazer uma nova escolha sempre, né? Então, isso é o mais importante, né? É importante a gente lembrar, né? Porque a mente sempre vai querer trazer, buscar algo conhecido, né? Para comparar. É, É importante a gente fazer esse treino. Não importa, né? Importa se ela conversa comigo. O quanto que é essa oração, ou essa frase, ou essa palavra, ou essa música. E aí não importa, não importa as palavras que está sendo usada, o que importa é a gente ficar atento a essa sensação, né, de conforto mesmo, pacífico, que pode trazer alguma coisa, né? Seja ela uma, uma oração, uma frase, um poema, sei lá, qualquer coisa, qualquer coisa. Né? Então, é a gente não se prender mesmo, né? Não botar atenção nisso, mas sim na sensação, né? Olha, isso conversa comigo, né? é, Então, é muito porque interessante.
A nossa mente ela vai para esse lugar de comparação, ela vai buscar no passado, né? Às vezes alguma experiência que não foi legal que a gente teve num caminho que a gente escolheu, né? Há um tempo atrás, e aí você fala assim, nossa, tá vendo? Olha aqui uma contradição muito grande, tudo e É, tal, e né? aí Então, quebra, né? é, Quebra pela lógica que da mente dividida, né? Quebra aquela conexão que estava ali, né? Então não importa, não importa. exato. E não É, é sobre nada, né? Não é sobre nada aqui, não é sobre isso. uhum, É sobre o que está aqui e o que conversa comigo uhum, a cada instante, é. né? É só sobre isso, é só sobre o que a gente está sentindo quando a gente lê, quando a gente recebe, né, uma ligação de alguém, quando a gente, como a Paty falou, a gente lê um poema, escuta uma música, é sobre o que a gente está sentindo. Uhum. Ó, aquilo me trouxe uma paz, ó, que lindo, é isso, é só isso, né? É só isso. Se trouxe paz, né, era para ser É, escutado, era para ser é essa, lido, é essa, né? essa canção esquecida que tá vindo, né? Assim, é Uhum. essa sensação, Essa sim, né? lembrança, né? A Essa lembrança. Né? é muito bom. É isso. Então vamos lá, então. Você vai colocar aí para a gente fixar ou não, amor? Vou. Então vai. Então nós vamos fazer a leitura de alguns parágrafos da revisão 5 do livro de exercícios do livro Curso Milagres, que está na página 346 do livro de exercícios. Pronto. Vamos lá, então. Já fixei aqui. Então a gente sentiu de iniciar, né, o nosso despertando com olhos do amor, fazendo a leitura, né, em forma de oração mesmo, que é uma oração, né, dessa revisão 5, né, esses dois parágrafos que estão na verdade, essa oração que está no parágrafo 2 e 3, elas estão no parágrafo 2 e 3. Então vamos lá, vamos receber então essa linda oração. Pai nosso, firma os nossos pés, que as nossas dúvidas se aquietem e que as nossas mentes santas tenham serenidade e fala conosco. Nós não temos palavras para dar a ti, queremos apenas escutar o teu verbo e fazê-lo nosso. Conduz a nossa prática como um pai conduz uma criança pequena ao longo de um caminho que ela não compreende. Mas ela segue, certa de que está a salvo, porque o seu pai lhe mostra o caminho. Assim, trazemos a ti a nossa prática, e se tropeçarmos, tu nos erguerás. Se esquecermos o caminho, contamos com a tua lembrança, que não falhará. Nós nos desviaremos, mas tu não esquecerás de nos chamar de volta. Apressa os nossos passos agora, para que possamos andar em direção a ti com maior certeza e rapidez. E aceitamos o Verbo que nos ofereces para unificar a nossa prática à medida que revisamos os pensamentos que nos tens dado. Amém. Nossa, linda. É linda, é muito linda.
É uma oração de confiança, uma oração de fé, de confiança, que a gente está sendo guiado, a gente está sendo cuidado a todo instante. Todo instante. O próprio Deus enviou a resposta para a gente, para todas as nossas dúvidas. Nossa, é muito linda mesmo essa oração. Ela é. Ela é o nosso dia, né? Assim. Tem nem o que falar. Ela é. É. E é interessante que ele traz, Fala. é interessante que ele traz para a gente, logo no comecinho, né, da segunda parte da oração, assim trazemos a ti a nossa prática, né? Então é isso, né? Nós estamos entregando, né, para Jesus, para o Espírito Santo, a nossa prática, né? O que a gente vem praticando, né? Ou seja, o perdão que a gente aprendeu com o curso em Milagres, que é a prática do curso em Milagres, né? Então, quando a gente, se a gente tropeçar, ele vai nos lembrar, ele vai nos erguer, vamos se dizer assim, né? Para a gente continuar a nossa jornada, porque ele está conosco, ele está conosco. Isso é muito importante. Então, ele está falando da prática, né? A gente falou ontem, a Paty fala muito sobre essa experiência, né? A prática e a experiência é a mesma coisa, né? A prática é a gente estar podendo, durante todo o dia, né? A gente poder se lembrar de praticar, né? O que o curso, o que o livro pede para que a gente faça, né? E às vezes a gente sair um pouco da teoria, né? Porque às vezes a teoria ou ela é fácil ou ela chega a ser difícil para algumas pessoas, né? Mas aí a gente pede por uma experiência. E quando a gente tem uma experiência, a gente não esquece mais, né? Então a prática é a gente também, né, pedir para Jesus, para o Espírito Santo, quando a gente está com dúvida de alguma coisa, né, para que eles nos enviem uma experiência, né, aqui no mundo, uma experiência aqui no mundo, para que a gente perceba, né, que tudo acontece na nossa mente. Eu sinto de ressaltar agora aqui que ficou ainda falando sobre a prática, mas um pouquinho antes que ele fala, né? Hum, Conduz a nossa prática, né? uhum, Como um pai, né? Como um pai conduz uma criança pequena ao longo de um caminho, e aqui vale o grifo, que ela não compreende, uhum, mas ela segue. Então, eu acho que, nossa, isso aquece muito meu coração, assim, o tanto que todas as vezes que eu entro em contato com isso que eu realmente não compreendo, eu não sei, né? Porque. E, e essa ideia, né? E essa sensação, assim, ó, que vem de eu não saber, ela naturalmente me convida para essa rendição, sabe? Olha, eu não sei o que significa isso. Eu não sei. Ela suspende todo julgamento, toda interpretação, né, desse personagem aqui que sabe, você sabe, conhece o mundo, né? E então, o quanto é importante mesmo a gente se lembrar a cada instante, né, que a gente não compreende, mas a gente segue, né? A gente segue
a gente segue essa canção interna, né, que tá aqui, né? E aí a gente se volta para ela, né? A gente se volta para esse pai, né, que nos enviou mesmo a resposta da compreensão, né? Que é o Espírito Santo. Então, tanto que é, gente, olha, para um minuto assim, ó, e tenta fazer contato com isso assim, ó. Eu não sei, sabe? Eu não sei nada, nada. Não sei, não sei. Não sei o que é esse céu aqui que eu tô olhando. Não sei, não sei. Mas eu tô aberta e receptiva para que me seja dito. E eu confio nessa voz que calmamente, sutilmente me diz: nossa, eu não sei vocês, mas aqui me traz um alívio. Que bom que eu não sei, porque até quando eu tinha certeza que eu sabia, era tudo muito escuro. Mesmo eu sabendo, eu parecendo saber. Hum, É. E nossa, hum, e que bom entrar em contato com essa sensação, sabe? De, de não saber, não sei. Mas eu confio que aquele que sabe me dirá tudo o que eu preciso saber hum, sobre mim e sobre meus irmãos, né? Porque é só sobre isso. hum. Nossa, que lindo. E me veio aqui, conforme você estava falando, me veio aqui de trazer também a nossa experiência, né? Como, como casal, como pai, mãe, enfim, né? Parece que a gente só pratica, vamos se dizer, né, os ensinamentos do curso em Milagres quando a gente está, né, ou participando de um grupo de estudos, ou quando a gente está lendo o livro, né, mas vamos se dizer, o chamado, né, ou o que Jesus está pedindo para a gente não é só praticar um curso de milagres quando a gente estiver ou fazendo uma leitura, ou estiver participando de um grupo, alguma coisa assim. Não, é para o nosso dia a dia, né? É para todo momento, né? Para todo momento, porque a todo momento nós estamos tendo pensamentos, estamos fazendo julgamentos, né? Então, o livro, né, a prática do que o curso de milagres, né, traz para a gente é para o nosso dia a dia mesmo. É para tudo que está acontecendo conosco, que a gente acredita que está acontecendo conosco no nosso dia a dia, né? Seja, ó, ligou até a impressora aqui. Ligou a impressora de repente aqui. Tomei até um susto aqui. É isso, E ó. É um joinha aí que é, dá. é Isso uma, aí. tá nos lembrando aqui que é a todo momento mesmo, né? Então é isso, né? Então é sobre, nós ficamos, eu e a Paty ficamos 20 dias agora, né? Fora das lives, né? A gente foi
fazer uma pequena viagem. E, nossa, é, ficamos 20 dias os dois juntos, né? Então tivemos, assim, muitas curas. Não. Óbvio, óbvio, né, que muitos momentos, né, de falta de paz, muitos momentos, né, de da gente estar realmente equivocado, né? Foi uma viagem na mente mesmo. Mais um querendo, né, prevalecer sobre o outro em algumas situações. Não, eu tô certo. Não, eu tô certo. Não, porque eu sou a vítima. Não, porque eu sou. Nossa Senhora, foi muito profundo. Foi uma viagem assim, né, que a gente assim, se a gente abriu a nossa mente para receber a cura, né? Porque senão ia ser uma viagem, né, muito louca, né? Foi uma viagem muito louca mesmo, né? Mas assim, mas se a gente não se abre, Ai, né, para uma nova interpretação de tudo isso, né, porque foram 20 dias que a gente ficou juntos, o dia todo junto, né, e não é normal a gente ficar o dia todo junto, assim como a gente ficou nesses últimos 20 dias, né? A gente, cada um tem a sua atividade, tudo e tal, né, no nosso dia a dia, mas nesses 20 dias a gente ficou, né, o dia todo junto. Então, assim, a gente passou por experiências que fazia tempo que a gente não passava, né? E foi muito bom porque a gente tomou uma decisão durante todo esse tempo da gente querer, né, realmente, né, experimentar, né, ter uma experiência diferente, né, ter uma experiência de unidade, né, independente do que estava acontecendo no mundo, independente do que estava acontecendo no nosso relacionamento. A gente chegou um momento que a gente se juntou, a gente se uniu, né? A gente estava no hotel, a gente se uniu, né? E pedimos realmente para o Espírito Santo e para Jesus, para eles nos lembrarem da nossa união, da nossa comunhão como filhos de Deus, e não como Patrícia e Luciano aqui do mundo, e não como marido e mulher, não. A gente realmente tomou uma decisão, né, de receber, né, o milagre, a cura na nossa mente, os dois, né, a partir daquele momento que a gente tomou a decisão, a nossa viagem também mudou, né? Não que ela tenha mudado na forma, né? Mudou na nossa mente, né? Nossa mente mudou a respeito, né? Que a gente percebeu, né? O quanto essa viagem poderia ser uma viagem para realmente trazer uma experiência para curar a nossa mente. E foi essa decisão que a gente tomou e foi muito, muito lindo, muito interessante tudo isso. foi uma viagem mesmo. É. Nossa, é muito lindo tudo isso, porque e o importante, como é importante a gente se unir mesmo em oração, assim, e entregar, sabe? Tipo, ó, não sei o que é viagem. Uhum. Nós chegamos nesse ponto, sabe? Porque todo mundo sabe, né? O que é uma viagem, aí você vai, você conhece os lugares, e é isso e aquilo, mas não é. A gente chegou nesse lugar que não era. Então, então tá. Então, como é que. Aí, ó, é mais uma vez, eu não sei. Eu não sei para que que serve essa viagem. Não sei para que que serve a gente estar aqui. E é tão perfeito quando você chega nesse lugar do eu não sei, sabe? E aí a experiência te é dada, e não a experiência no lugar, no mundo, na mente, sabe? É impressionante como tudo muda. Não no mundo, mais uma vez, mas a tua experiência, a sensação interna, sabe? E óbvio que depois isso precisa ser renovado a cada instante, lembrado, né? Uhum. Mas é perfeito assim, sabe? E aí você começa
começa a realmente ver a utilidade dos relacionamentos, né? Você começa a ver, e isso que o Lu trouxe, que é o mais lindo, assim, que você começa a realmente ver o quão é vazio um relacionamento de marido e mulher. É vazio, é vazio. Sabe? Nesse papel mesmo, nesse papel, completamente imerso nesse papel, né? Não que não tenha as coisas que, não que não aconteça as coisas de marido e mulher, né? As dinâmicas, enfim. Mas na mente, sabe, gente? Você começa a realmente ver, sabe? E experimentar isso. É. E é uma união tão grande que a gente não tem ideia, sabe? Porque se unir na mente, né, é tão poderoso, é tão poderoso. E, gente, aqui a gente está falando de marido e mulher. Isso pode ser em qualquer papel, né? Em qualquer papel aqui no mundo. Irmão, filho, pai, mãe, tio, tia, amigo, companheiro, vizinho, qualquer coisa, né? E essa é uma decisão que eu posso tomar e eu não preciso nem do outro para tomar, tá? Porque eu posso tomar, porque ali eu e o Lu parece que a gente se uniu, mas antes houve uma decisão de cada um e aí a gente só se uniu. As nossas orações se cruzaram, né? Então é isso, sabe? E o quão quando você tá nesse lugar na mente, o quanto fica fácil você experimentar a completude do teu ser, sabe? Onde você realmente vê que não tá fora, que nenhum relacionamento vai te completar, sabe? Que nada externo vai te completar. A não ser essa decisão mesmo de se abrir para experimentar essa completude interna, sabe? Então, mais uma vez, é uma experiência, né? E porque é muito interessante, assim, né? A gente fala disso tudo, né? Mais uma vez aqui estou eu falando isso, né? Mas e o quão importante é a gente se abrir mesmo para que essa experiência chegue, sabe? Porque ela tá aí, tá à disposição nossa. É só pedir por isso, sabe? Então teve um pedido ali, sabe? Uhum. Teve um pedido. Uhum. E é muito bom. Foi literalmente um pedido de mudança de propósito, né, amor? Sim, Né? sim. Não, a gente quer viver essa experiência de uma maneira diferente. É, A gente decide por isso, a gente decidiu e a gente está decidindo a todo momento. é. E a gente tomou essa decisão e foi muito Nossa, legal, muito bom mesmo. inesquecível esse momento, assim. É, Olha, me vem até uma emoção, assim, porque foi muito lindo, sabe? Foi muito lindo, assim, quando. Porque aí você desiste de tudo, sabe? Você desiste das suas certezas, você desiste de saber o que estava acontecendo. E aí você só rende, sabe? Você se rende assim, nossa, fala, tô, não sei nada o que é isso aqui. Não sei nada, mas é isso. eu sinto só de você fazer a leitura No- do parágrafo 6, que eu acho que fecha isso tudo que a gente está falando. Nossa, vamos juntos, porque é só sobre isso. É só sobre sentir isso aqui. É, Vamos juntos, então, receber. vamos lá. Então, o parágrafo 6 está na página 347. E é Jesus em primeira pessoa aqui, falando Uhum. com a gente.
Eu faço a jornada contigo, pois compartilho das tuas dúvidas e medos por algum tempo, para que possas vir a mim, que reconheço a estrada pela qual todos os medos e dúvidas são vencidos. Nós caminhamos juntos. Eu tenho que compreender a incerteza e a dor, embora saiba que não tem significado. Mas um Salvador tem que permanecer com aqueles a quem ensina, vendo o que vem, mas conservando em sua mente o caminho que o conduziu para fora e que agora também te conduzirá junto com ele. O Filho de Deus é crucificado até que caminhes ao longo da estrada comigo. Meu Deus. É isso. Isso é Jesus na nossa mente, né? Isso é o Espírito Santo na nossa mente. É isso. Ele sabe. Ele sabe de tudo que a gente sente. Só que ele também sabe. A verdade ele conhece, ele experimenta. E é isso que ele vai sempre nos lembrar. Por isso que ele realmente, literalmente, pega na nossa mão e nos leva mesmo para fora desse sonho. Que ele tá fora, né? Então, nossa, gente, que coisa mais linda. Pra gente realmente, né, ir desfazendo esse medo, né, desfazendo as dúvidas e experimentando a irrealidade mesmo desse mundo, né? Nossa, que coisa mais linda. Nossa. Acho que é isso, né, amorzinho? Nossa. Vamos lá. Vamos. Vamos junto. Vamos. Você quer trazer mais alguma coisa? Então, não, eu acho que não. Eu acho que o parágrafo 7 é bonito também, amor. Assim, acho que até um complemento, ó. Porque, né, no 6 ele fala o que ele faz com a gente. E no 7 ele convida a gente a fazer isso com o nosso, que parece ser o nosso irmão. Então vamos lá, então. A minha ressurreição vem novamente a cada vez que conduzo um irmão em segurança para o lugar em que a jornada acaba e é esquecida. Eu sou renovado a cada vez que um irmão aprende que há um caminho para fora da miséria e da dor. Renasço a cada vez que a mente de um irmão volta-se para a luz em si mesmo e procura por mim. Eu não esqueci ninguém. Ajude-me agora a conduzir-te de volta para onde a jornada começou, para que faças outra escolha comigo. Ai, que coisa linda. Que linda.
É isso, né? Vamos Esse, lembrar. esse é o preço de não saber. Se eu Hum, me lembro que eu não compreendo, eu permito que ele faça tudo isso. hum, Que ele me mostre, para que eu experimente que isso é assim. Essa é a dádiva que a gente recebe hum, todas as vezes que a gente diz eu não compreendo isso aqui, eu preciso de ajuda. Esse é o espaço que precisa para a verdade entrar. Meu Deus. E esse é o momento, né, amor, que a gente trouxe aqui quando a gente se uniu, né, no, sei lá, segundo, terceiro dia de viagem, uhum, que a gente viu que não ia dar. hum. E esse é o momento, assim, sabe? Tá. É. Nossa. Que é o momento de rendição mesmo, né? Que você desiste Hum, de saber, né? Eu não sei o que é isso. Não sei. exato. É isso Nossa. aí. Perfeito. Então, que a gente se lembre, né? Nossa, a cada instante mesmo, que a gente se pegar o dono da verdade, o dono das certezas, que a gente se lembre que isso é muito pesado, né? Hum, E que não vai levar a nada. Eu quero experimentar essa condução, hum, né? Eu quero experimentar, sabe? Na mente, né, gente? Na mente, assim, nossa. uhum. É isso, amores. É isso. É isso. Bom, Vamos juntos. vamos juntos. É Então, isso. Então, hoje temos grupo de estudos à noite. hum, Não sei se todo mundo que está aqui participa com a gente, mas todos são muito bem-vindos. uhum. Não participa, tem o link na bio do nosso Instagram. E é isso, vamos juntos. Vamos juntos. Obrigado, pessoal. Um lindo domingo para todos. E seguimos juntos. Seguimos juntos nessa jornada de volta para casa. Uhum. Beijo. Beijos, beijos.